A graça e a paz, queridos amigos, amados irmãos. Estamos reunidos mais uma vez para meditar nas Sagradas Escrituras, na palavra do nosso Deus. Vamos ler Gálatas 1, versículo 6 e versículo 7, que diz assim: Admiro-me de que vocês estejam abandonando tão rapidamente aquele que o chamou pela graça de Cristo, para seguirem outro evangelho, que na verdade não é o evangelho. O que ocorre é que algumas pessoas os estão perturbando, querendo perverter o evangelho de Cristo. O apóstolo Paulo escreve esta carta às igrejas da Galácia, várias igrejas na mesma região. E qual o propósito desta carta? Primeiramente, defender o seu apostolado. Estavam colocando o seu apostolado se ele realmente era apóstolo, lembrando que ele veio depois dos outros apóstolos. E outra coisa, estavam colocando a lei, ou mais diretamente a circuncisão, como parte da salvação. Quando foi escrito? No período de 55 depois de Cristo. Eu quero começar pelo versículo 6, que diz assim: Admiro-me. Em algumas versões está: maravilho-me. Estou maravilhado que vocês estejam abandonando tão rapidamente. Eu queria meditar com vocês sobre o evangelho que está sendo apresentado para nós hoje. Se o apóstolo Paulo estivesse no nosso meio, será que ele estaria admirado novamente? Será que ele estaria maravilhado novamente pela tal mudança daqueles que se declaram cristãos nos dias de hoje? As defesas que os cristãos fazem hoje em nada se assemelha ao Evangelho de Cristo. A Bíblia nos diz que nós devemos alegrar com os que se alegram e chorar com os que choram. Pouco vejo isso. O Evangelho, os Evangelhos, através de Mateus, de Marcos, de Lucas, de João, quando fala de Cristo, diz que quando se bater numa face, Cristo ensinando, devemos dar a outra. Jesus lavou os pés dos discípulos. Humildade. São critérios que nós não vemos nos dias de hoje. As defesas que se faz, estão colocando coisas no lugar do Evangelho. A política está sendo colocada no lugar do Evangelho. O homem está sendo colocado no lugar do Evangelho. O amigo está sendo colocado no lugar do Evangelho. E o que esse amigo defende, o que esse político defende, o que a política defende, o que qualquer coisa defenda, se não estiver embasado no Evangelho, não é o Evangelho de Cristo. Então Paulo, se estivesse hoje aqui, falaria: admiro-me que vocês estão defendendo coisas que Cristo jamais defenderiam. Que vocês possam se assemelhar a Cristo. Em Efésios 5:1 diz: portanto, sejam imitadores de Deus, como filhos amados. Eu te pergunto, você está imitando a Deus? Você está imitando a Cristo? As suas atitudes estão embasadas nas Escrituras? O amor está sendo praticado através da tua vida? Paulo, hoje, se estivesse aqui e olhasse para o evangelho que você tem vivido, o teu evangelho, ele falaria para você: você está certo? Ou ele falaria para você: admiro-me, que tão depressa você mudou de lado. Admiro-me que você está defendendo coisas que o Cristo jamais defenderia.
Igreja de Deus, Igreja de Cristo, coloque o reino em primeiro lugar. Coloque o reino em primeiro lugar. Vamos orar. Soberano Deus, eterno Pai, em nome do Senhor Jesus, te damos graça, Pai, por esta palavra, por esta ministração. Te pedimos perdão, Pai, se por algum momento nós colocamos outro evangelho que não é o evangelho de Deus através das nossas vidas. Que nós possamos nos arrepender, que nós possamos nos converter dia após dia com a ajuda do Teu Espírito Santo. Obrigado, Pai. Em nome de Jesus. Amém. Meus queridos, fiquem com Deus. Tchau, tchau.